Nós iniciamos no primeiro domingo de dezembro. Primeiro nós tivemos o nosso culto de batismo, né? No domingo seguinte nós iniciamos uma série de Natal, uma minissérie. São apenas 3 mensagens e hoje é a última delas, as vésperas do Natal, né? As vésperas dessa nossa celebração de Natal, do dia 24, 25. Nós vamos hoje falar a respeito do último trecho do texto que nós nos propomos a conversar, a ouvir a mensagem, que é Isaías 9, capítulo 9, né? Versículo 1 ao versículo 7. A nossa série de mensagens foi baseada nesse texto. Na primeira mensagem, nós falamos do versículo 1 até o versículo 3. Sobre o que nós falamos nessa mensagem? Quem estava presente? Luz na escuridão, né? Sobre o povo que estava em trevas, raiou uma luz. E esse é o título da nossa série, essa luz que raiou, né? Luz na escuridão. Na semana passada, segunda mensagem, nós falamos sobre o quê? O jugo quebrado. Ele despedaçou todo o jugo de escravidão. Ele lutou a nossa luta, não é mesmo? Ele venceu por nós. Não é pela força do nosso braço. E para isso Isaías usa aquele exemplo da vitória sobre os midianitas, lá de Juízes capítulo 6 e 7. Quando Gideão, ele reúne um grande exército, né? E talvez Gideão até se sentiu um pouco mais corajoso depois de estar à frente de um exército tão numeroso. Tinha 32 mil homens. Ele se sentia tão fraco aí. Tem um exército com 32 mil homens. E aí Deus vai diminuindo, sobra 300, né? Sem armas na mão. E Deus dá a vitória. Porque a vitória não vem pela força do nosso braço. A vitória nos foi entregue, nos foi dada lá na cruz. Não fomos nós que a conquistamos. E nós falamos a respeito desse verdadeiro significado do Natal. Essa data que para nós é tão importante, tão especial, onde nós nos lembramos a respeito do nascimento de Jesus. Essa data é muito importante para nós. Embora também seja uma data importante para o mundo todo, né? Nós falamos um pouco a respeito disso também. É uma data que as pessoas se tornam um pouco mais abertas, coração um pouco mais aberto, mais generosas, mais familiares, né? Como é bom passar o Natal com pessoas que são importantes para nós. A gente quer passar o Natal com a família. Uma época bonita, de luzes por toda parte, mas essas luzes, de alguma forma, tentam mascarar a escuridão na qual o mundo vive. E a carência que existe da luz que vem e dissipa todas as trevas. Não é? A luz de Jesus. A vinda de Jesus representa essa libertação definitiva. Um povo que vivia oprimido, um povo que vivia em trevas. Lembra daquele panorama histórico da semana passada? Desde o Éden, tantos reinos se levantaram. Esse povo que é o povo escolhido, o povo que foi chamado para andar com o Senhor, e era um povo sempre oprimido. Povo que foi escravizado por diversas nações. E Jesus nasce nesse contexto. Um povo dominado, até ali, no momento histórico, pelo Império Romano. Né? Mas nós sabemos que a escravidão e a opressão, ela é muito maior e muito mais profunda do que uma nação nos dominando. A verdadeira opressão e escravidão vem de um relacionamento rompido com o nosso Deus. Vem do pecado que nos separa de Deus. Né? Faz separação entre nós e Deus. E no versículo 3, o profeta diz assim: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam
quando dividem os bens tomados na batalha. E aí ele começa a nos falar a respeito do motivo dessa grande alegria. E o motivo é que ele quebrou o jugo de escravidão, ele lutou a nossa luta, e hoje nós chegamos ao último motivo que ele nos dá para nos alegrar. O último motivo pelo qual essa data deve ser tão especial para nós, onde nós nos lembramos o centro da nossa fé. A mensagem de hoje é o maior presente de Natal. Nós vamos ler versículo 6 e versículo 7. Isaías capítulo 9, versículo 6 e versículo 7. Se você está com sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Se você não estiver com sua Bíblia, vai ser projetado aqui para você poder também acompanhar. Tá? O texto diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, ou Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É sobre esse presente, um menino que nos nasceu, que nós vamos falar nessa noite. O maior dos presentes. O maior presente de Natal, o presente que deu início ao que chamamos de Natal. A vinda desse presente do céu. Né? Esse é o primeiro ponto. Versículo 6. A primeira parte do versículo 6. Jesus é o presente inesperado de Deus. Jesus é o presente inesperado de Deus. Quando nós falamos a respeito dos dominadores, dos opressores do povo de Deus, e nós podemos listar rapidamente os impérios que se levantaram, né? Esse povo foi por 400 anos escravizado no Egito. Nós sabemos que esse povo não era livre antes disso também, né? Foi um povo sempre se colocando em escravidão. Mas o Egito escravizou esse povo. Aí eles foram libertos do Egito, demoraram até chegar na Terra Prometida. Toda aquela geração padeceu no deserto. Aí eles entraram na Terra Prometida com Josué. Chegando lá na Terra Prometida, Josué conduziu o povo na distribuição das terras, mas eles não expulsaram completamente aquelas nações e acabaram se misturando com aquelas nações, adotando práticas de idolatria daquelas nações. E quando o reino foi dividido entre norte e sul, né, o reino de Judá e o reino de Israel, esse reino de Israel era completamente corrompido. Né? O reino de Judá ele oscilava muito. Tinha um que outro rei bom que conduzia o povo para mais perto do Senhor, e a maioria dos reis eram ruins também. Esse reino de Israel, que era o reino norte, ele foi o primeiro a receber a disciplina do Senhor através do Império Assírio, que veio e dominou o povo. Aí, depois, logo, alguns anos depois, o reino de Judá também foi disciplinado pelo Senhor através da Babilônia, um grande império babilônico, o rei Nabucodonosor. Né? Até que, depois de 70 anos na Babilônia, o rei persa, Ciro, ele invade, ele toma a Babilônia, e o grande império que vem a partir dali é esse rei persa, esse reinado persa, né? E o povo pode retornar para sua terra, mas debaixo da Pérsia, sob o domínio da Pérsia. E aí o Antigo Testamento ele encerra mais ou menos com esse cenário. A gente sabe que teve alguns outros reinos que se levantaram ali, de Alexandre o Grande, entre o período interbíblico, e o Novo Testamento, quando começa, já tem um outro reino ali, uma potência mundial que é Roma. Né? Então, nós olhamos para esse cenário de opressão, nós olhamos para esse povo que estava sempre oprimido e não sabia o que era ser livre.
E nós imaginamos que a resposta para isso, assim como os judeus imaginaram que a resposta para esse cenário era que Deus enviaria um império ainda mais poderoso que todos esses impérios. Que Deus enviaria um libertador político que ia se levantar, que ia fazer alianças, que ia ganhar força e que ia derrotar o Império Romano e estabelecer agora o reinado e o império de Israel, o povo escolhido de Deus. Inclusive, era tão forte essa expectativa, inclusive dos discípulos de Jesus, que lá em Atos 1, essa era a grande dúvida dos discípulos. Quando Jesus ressuscitou, a pergunta dos discípulos era: é agora que tu vai restaurar o reino a Israel? É agora? Agora chegou a hora, eles estavam tão desacreditados, Jesus morreu, e aí Jesus ressuscita, e a expectativa deles ainda estava no lugar errado. Demorou até eles compreenderem que tipo de reino era esse que Cristo veio estabelecer. A nossa mentalidade poderia ser a mesma. Deus vai enviar um império ainda maior, um dominador ainda mais forte, alguém ainda mais poderoso, e vai acabar com tudo isso, mas não é isso que Deus faz. Porque Deus age completamente diferente das nossas expectativas. E o presente que Deus tem para nós é completamente inesperado. É completamente diferente do que a gente acha que tinha que receber. Deus age de formas que muitas vezes são misteriosas para nós. Lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, aqui está o texto, né? Isaías capítulo 6, capítulo 9, versículo 6, a primeira parte. E lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, o texto diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que tipo de rei é esse? Que tipo de dominador, que tipo de poderoso é esse? Que com todo o seu poder, ele não veio para exercer o poder, ele veio para ser servo. E ele estabeleceu o modelo do que significa para nós poder. Para aquele que conhece ao Senhor, o poder não é mais dominar sobre as pessoas, mas o quanto eu consigo servir e abençoar as pessoas. Nós cremos que a autoridade ela é para o serviço, porque nós temos um modelo para isso. O dono de toda a autoridade, lá em Mateus, no capítulo 28, é isso que Jesus fala: toda autoridade me foi dada. E o dono de toda essa autoridade, ele não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua própria vida, se doar. Esse é o presente de Deus para nós. O Todo-Poderoso, que não veio para ser um dominador, mas um servo. Que não veio para ter os pés lavados, mas para lavar os pés dos seus discípulos. Que grande modelo para nós. Que grande exemplo. O Deus Todo-Poderoso ter vindo na forma de um bebê. Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 23 e 24, Paulo diz assim: olha como Deus age diferente do que nós esperamos. Paulo diz assim: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo, né? Sabedoria de Deus, loucura para o mundo. Deus é aquele que escolhe o fraco para confundir o forte. São alguns paradoxos que a gente não consegue nem entender. Como que Deus age dessas maneiras? Ele escolhe o fraco para confundir o forte, o tolo para confundir o sábio. Ele diz que o último é o primeiro, o menor é o maior. O reino com valores completamente invertidos em relação ao que a gente cresce ouvindo.
a gente entende que para ser o primeiro eu preciso pisar em todo mundo para chegar lá. Para conseguir a melhor vaga de emprego, eu preciso vencer de todos. Eu preciso ser melhor do que o outro. Faz parte da vida, né? Mas no reino de Deus, o maior é aquele que serve. O mais maduro é aquele que cede. O último, o que se coloca em último é primeiro. Aquele que se humilha será exaltado. Né? Esse menino, Jesus, nasceu em uma manjedoura. O Deus dos céus e da terra, o Rei dos Reis, nasceu em uma manjedoura e morreu crucificado numa cruz. Cadê a glória disso? No nascimento, não tinha hospedaria para ele. Não tinha lugar na hospedaria. Quando ele estava na cruz e poderia ser liberto, o povo gritava: crucifica-o, liberta Barrabás. Não Jesus. Quando ele nasceu, ele foi envolvido em trapos, que alguns estudiosos defendem que eram os panos onde os cordeiros eram envolvidos quando nasciam. Mas quando nasceu, foi envolvido em panos, em trapos. Quando morreu despido, em vergonha. Quando ele nasceu, ele foi completamente ignorado pelo mundo. Não era alguém importante, não era o filho de um rei, não era nada disso. Quando ele morreu, ele foi abandonado, até mesmo por seu pai, pelos seus discípulos, amigos e por seu pai. C.S. Lewis diz assim, uma frase dele que diz assim: Jesus é o Filho de Deus que se fez homem, para que o homem se tornasse filho de Deus. Né? É o Filho de Deus que veio a nós, se fez homem, tudo isso pela graça, para que nós nos tornássemos filhos de Deus, sem merecimento, um presente de Deus, um presente inesperado. Nós não poderíamos esperar nada disso. Se essa história fosse inventada, a criatividade humana seria insuficiente para inventar algo tão maravilhoso. O Filho de Deus se fez homem, para que homens como nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Jesus é um presente inesperado de Deus. Mas não só isso. Jesus é a ponte perfeita para Deus. Versículo 6 ainda, na parte B do versículo, ele lista uma série de títulos a respeito de Jesus, né? De como esse menino que nasceria seria chamado. Nós vemos que Jesus é único através desses títulos que ele recebe. E o primeiro deles é Maravilhoso Conselheiro. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Para nós, essa palavra, maravilhoso, a nossa língua ela é um pouco diferente. Né? Essa palavra maravilhoso, para nós, é um pouco subjetiva. A gente fala assim: nossa, eu fui no restaurante, a comida estava maravilhosa. Né? Outro fala assim: nossa, eu tenho uma vizinha, é uma pessoa maravilhosa. Né? Muitas vezes é algo subjetivo, a gente nem pondera o que isso significa. Esse versículo, essa palavra, na língua hebraica, ela está se referindo a algo que vai além de qualquer explicação, além de qualquer tentativa de explicar. Uma outra palavra semelhante a essa seria a palavra milagre, maravilha, né? Milagre.
É algo que está além de qualquer tentativa nossa de explicar. Jesus recebe esse nome, esse título, maravilhoso. É algo que vai além do que nós podemos imaginar ou explicar. Além da compreensão. Mas esse maravilhoso é um maravilhoso conselheiro, né? E também é outra palavra que a gente entende mal. Nós achamos válido tomar conselho de pessoas que a gente considera sábias, né? O natural e o normal e o saudável é que a gente tome conselho de pessoas sábias. Inclusive tem o caso do filho de Salomão, Roboão, que ele pegou 2 conselhos, né? Um era dos anciãos que serviram junto com seu pai. Outro era dos jovens que cresceram junto com ele. Jogaram bola junto, né? Cresceram jogando no campinho. Ele fez, esses caras aí são meus parceiros. Né? E o conselho que ele segue qual que é? Dos parceiros. Amigões, né? E ele acaba dividindo o reino ali mesmo. Esse reino dividido que nós falamos entre norte e sul foi nessa ocasião. Porque tomou o conselho de alguém que não tinha sabedoria para aconselhar. Quando nós tomamos conselho, o natural, o bom, é que seja de alguém sábio. Só que ainda assim, nós entendemos que conselho, ele é assim, eu faria assim, se tu quer, tu faz, se tu não quer, não faz. Né? É ou não é? Tem até uma frase que é bastante dita, que se conselho fosse bom, não era de graça, né? Se conselho fosse bom, era cobrado. Jesus, ele não é como o seu amigo que te dá um conselho. Jesus, ele é o rei dos reis, ele é o dono de toda a autoridade. E quando alguém com muita autoridade te dá um conselho, pode ter certeza que é mais do que um conselho. Imagina o policial te para ali na rua e fala assim, deixa eu te dar um conselho. Tu bota o cinto de segurança, né? Liga a luz aí do farol do teu carro, ou arruma o farol que está quebrado. Tu fala assim, vou avaliar se é um conselho bom, se não é um conselho bom. Não, né? É mais do que um conselho. Ele está te apontando o caminho correto e está te apontando, alertando a respeito das consequências de seguir o caminho errado. Porque ele tem autoridade para isso. Jesus, ele não é como o nosso amigo que a gente chega e fala assim, me dá um conselho sobre tal situação. Tal pessoa virou a cara para mim. E aí, seu amigo fala, se fosse eu, falava umas verdades na cara dele. Né? Ou, não vale a pena, deixa para lá. Né? Conselhos que a gente escuta. Jesus não é esse tipo de conselheiro. Às vezes, acontece de eu pedir um favor para os meus filhos, né? Falo assim, Maria, faz um favor, pega esse copo aqui e leva na pia. Né? E às vezes, normalmente ela é bem prestativa. Né? Normalmente ela fala, tá bom, pai. Né? E ela vem, pega o copo e leva. Mas às vezes não. Às vezes ela fala assim, não. Bem assim, né? E aí, quando eu pedi um favor para ela, e ela disse não, muitas vezes eu preciso exercer a autoridade, porque é mais do que simplesmente um favor. É mais do que simplesmente um conselho. Eu sou o pai dela e eu tenho autoridade. Eu preciso ter autoridade dentro da minha casa. E claro, às vezes pode ser para juntar uma sujeira do chão que eles fizeram a bagunça. Em outros momentos pode ser botando o dedo na tomada. E eu digo não. Não é um conselho. Né? Nosso grande problema é que a gente busca muito pouco, ou não busca, o conselho do maravilhoso conselheiro. A gente busca muito pouco viver debaixo do conselho
do maravilhoso conselheiro, aquele que tem toda a sabedoria para nos orientar na nossa vida e que nos deu de graça e de presente todo o bom conselho da palavra do Senhor. Que nos dá o Espírito Santo como aquele que está ao nosso lado, nos aconselha. Mas nós buscamos muito pouco viver debaixo dessa orientação, desse maravilhoso conselheiro. Nós queremos uma vida com Deus, mas nós queremos um Deus que não seja intrometido. Nós queremos ser transformados, mas nós queremos que seja no nosso ritmo. Fala assim, Deus, transforma minha vida, mas vai com calma. Né? Vai no meu tempo, no meu ritmo. Tem um livro muito antigo, que é as Confissões de Agostinho de Hipona, né? Que ele é um livro muito profundo, onde ele confessa aquilo que está no íntimo do coração dele. Em um momento ele fala assim, que na juventude dele, ele era um miserável, que não conhecia ao Senhor, não se submetia ao conselho do Senhor, e ele, ainda assim, na sua miséria, ele orava pedindo que Deus purificasse a vida dele. E a oração dele era mais ou menos assim, Senhor, me torna puro, mas não imediatamente. Senhor, purifica a minha vida, mas hoje não. Muitas vezes nós somos assim também. Nós queremos uma vida com Deus, mas não queremos abrir mão do controle dela. Nós queremos que Deus nos transforme, mas Deus, no nosso tempo, não mexa em algumas coisas. Isso revela o quanto nós temos dificuldade para confiar de que o Senhor está fazendo o melhor por nós, né? O texto continua dizendo Deus poderoso ou Deus forte. Se esse Deus tivesse toda a sabedoria de um bom conselheiro, mas não tivesse poder para mudar qualquer situação, que tipo de Deus seria esse? Seria tão ruim se fosse um Deus todo-poderoso, mas que não tivesse sabedoria nenhuma. Não é mesmo? Mas esse Deus sábio, o maravilhoso conselheiro, ele é um Deus poderoso para mudar qualquer circunstância, qualquer situação. Jesus pode transformar. Seja a situação que eu estiver vivendo, Ele pode transformar. Ele tem poder para isso. Ele também é Pai eterno. Ou algumas versões vão falar Pai da eternidade, mas nesse sentido de que Ele cuida dos seus filhos eternamente. Ele é eternamente Pai. Nós podemos ter a segurança, a firme certeza de que nós nunca seremos filhos abandonados. Nós nunca estaremos desamparados. Nós temos um Deus que nos cuida em todo o tempo. Jesus fala lá em João, no capítulo 14, versículo 18, Jesus está falando a respeito da partida dele, e ele diz assim, não os deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Ele está falando a respeito da vinda do Espírito Santo, mas é porque o caráter desse Deus é o caráter de um Pai eterno que não abandona os seus filhos, que em todo tempo está presente, em toda circunstância, Ele está junto, Ele está ao nosso lado, nós podemos confiar na presença dEle. Assim como Ele fala lá em Mateus 28, quando Ele nos manda ir a todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, a promessa que vem junto é, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Vocês não estão abandonados, vocês não estão desamparados, vocês contam com a minha presença em todo o tempo. E esse Pai da eternidade também é príncipe da paz.
príncipe da paz. Jesus veio para restaurar um relacionamento que estava rompido. Por causa do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus, nós não tínhamos paz com Deus. Nós nos fizemos inimigos, mas através da cruz, Jesus oferece reconciliação e nós podemos ter a verdadeira paz, a paz que não vem de uma vida tranquila, sombra e água fresca. Essa não é a verdadeira paz. Quantas pessoas têm tudo o que se propuseram a alcançar nesse mundo em questão de bens materiais, mas não tem descanso na sua alma, não tem paz no coração, porque a verdadeira paz, ela foi conquistada lá na cruz. A verdadeira paz é um relacionamento restaurado com Deus. E isso foi entregue a nós através de Jesus, por isso que Ele é a ponte perfeita para Deus. Ele restaura a paz, Ele é o restaurador da nossa paz. Ele nos dá a verdadeira paz. A palavra normalmente usada para se referir a essa paz é aquela palavra shalom, né? Shalom. E ela não se refere a uma paz circunstancial. Alguns até traduzem essa paz como uma harmonia completa. As coisas estão em harmonia com Deus. Nós estamos em harmonia com Deus por causa do que Cristo fez por nós. Essa paz é aquela paz que excede o entendimento, que não vem de fora, não vem das circunstâncias. Muitas vezes o mundo pode estar um caos e o nosso coração ainda pode estar em paz, porque é um coração guardado pelo Senhor, né? Você já experimentou dessa paz que excede o entendimento? Peugeot, placa IQJ, acho que está na frente de uma garagem, se alguém puder tirar, a vizinha agradece, tá? Obrigado. Obrigado, Jacques. Essa paz excede o entendimento. Não vem das circunstâncias. Isso significa que Deus não pode mudar as circunstâncias? Não, né? Deus muda as circunstâncias. Deus pode me ajudar nas minhas tribulações? Pode me ajudar. Deus pode me ajudar com a culpa que eu sinto, com os meus sentimentos de culpa? Pode. Claro que ajuda. Deus me ajuda com a minha falta de fé. Me ajuda. Se o meu casamento estiver quebrado, estiver em ruínas, estiver em crise, será que Deus restaura? Restaura. Será que Ele pode me ajudar com isso? Pode. Será que Deus pode me ajudar com um filho rebelde? Pode. Será que Deus pode me ajudar com a crise financeira que chegou sobre a nossa vida? Claro que pode. Mas muito além disso, e o que não pode ser perdido de vista, é o relacionamento restaurado com Deus. Essa é a verdadeira paz. A verdadeira paz. Minha família pode estar saudável, as contas podem estar em dia, e meu coração ainda assim pode não ter encontrado paz. Até que nós encontremos o Senhor. Se você ainda não tomou uma decisão pessoal, isso independente do tempo que você frequenta uma igreja, se você ainda não tomou uma decisão pessoal, um compromisso pessoal com Jesus, você pode fazer isso. Você pode ter um relacionamento restaurado com o Rei dos Reis. Você pode ter uma vida experimentando a verdadeira paz que excede o entendimento, que vem daquilo que Jesus fez por nós, nos reconciliando com o Senhor. O Natal é um convite, né? A salvação chegou. Em último lugar, Jesus é
o governo eterno de Deus. Ele é um presente inesperado de Deus. Ele é a ponte perfeita para Deus. E ele é o governo eterno de Deus. Olha o que diz o versículo 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido, com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A natureza eterna do reinado de Deus é um contraste grandioso com os reinos desse mundo. Nós falamos a respeito de alguns reinos que dominaram sobre o povo de Deus. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Roma, tudo isso já é passado. Tudo isso ficou para trás, porque os reinos desse mundo, eles passam. Eles passam. Embora às vezes possam ser assustadores, a gente olha e fala, o que vai ser do nosso país, o que vai ser do nosso mundo. Nós já sabemos o que vai ser. Esses reinos todos vão passar. Todos vão passar. Todo partido político vai passar. Tudo isso vai acabar, vai passar. Mas o reino de Jesus é um reino eterno que começa aqui. Mas ele vai para a eternidade. Vai chegar um dia em que ele vai vir completamente. Nós aguardamos por esse dia, onde ele virá, restaurará todas as coisas, né? Lá em 2 Samuel, não botei o texto, mas eu vou ler aqui. Em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 12 e 13, está falando assim, ó. Quando a sua vida chegar ao fim, está falando a respeito de Davi, a vida de Davi, né? Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. O texto segue, e você percebe que é uma menção clara ao filho de Davi, Salomão, que constrói um templo físico. Mas essa promessa ela se cumpre completamente e verdadeiramente não em Salomão, né? Não foi Salomão que estabeleceu um reino sem fim. Não foi. Salomão não conseguiu ser o filho perfeito de Davi. O verdadeiro filho de Davi, o verdadeiro que viria para estabelecer um reino, para construir um templo. E não um templo de 4 paredes, mas um templo para a eternidade. Essa promessa se cumpre no verdadeiro filho de Davi, aquele que veio da descendência de Davi, Jesus Cristo. Quando, lá em 2 Crônicas, que é o texto que eu coloquei aqui, no capítulo 9, se você for ler todo o capítulo 9, Salomão, esse filho de Davi, ele recebe uma visita. A visita da rainha de Sabá. E essa rainha de Sabá veio de muito longe para ouvir a respeito da sabedoria de Salomão. Porque corria por todo canto que Salomão era um homem muito sábio, o homem mais sábio que já se viu. A notícia corria por todo canto. Veio de muito longe a rainha de Sabá para ouvir a respeito dessa sabedoria. E quando ela ouve Salomão, quando ela vê as riquezas, quando ela vê o seu templo, a forma como os seus servos, como os escravos eram tratados, ela fala assim, esses são felizes porque podem estar aqui ouvindo dessa sabedoria. Ela se encanta com tudo aquilo e ela diz, é muito maior do que me disseram, é muito mais do que eu imaginei. E aí no versículo 8 ela diz assim, bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo seu Deus, por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre.
Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E a grande pergunta que fica: esse é Salomão? Salomão foi esse que estabeleceu um reinado, um reino de justiça e retidão? Porque o texto de Isaías está nos mostrando quem é o verdadeiro filho de Davi que estabeleceria um reino de justiça e retidão. Ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão. Não é Salomão, é o próprio Jesus Cristo que veio para estabelecer esse reino eterno de justiça e retidão. Nenhum homem seria capaz. Por mais sábio que fosse, não se compara à sabedoria do maravilhoso conselheiro, que veio para um reino eterno de verdade. E Lucas, no capítulo 1, versículo 31 a 33, quando fala a respeito do menino que nasceria, diz assim: você ficará grávida e dará à luz um filho, e porá nele, lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Isso se cumpre em Jesus. Ele é o Rei perfeito e o Rei eterno. O seu reino é um reino de justiça e retidão, verdadeiramente, né? Não foi Salomão, não foi Davi, não foi nenhum dos reis, não foi nenhum dos políticos. Não espere da política um reino de justiça e retidão. Não espere que esse reino de justiça e retidão seja estabelecido pela mão dos políticos, pelos poderosos desse tempo. Não vai acontecer. Mas existe um rei que reina em justiça e retidão para sempre. E ele está estabelecendo esse reinado. Nada vai parar. Nada vai pará-lo. E o que nós podemos fazer é simplesmente nos submetermos como súditos desse rei maravilhoso. E dizer: eu quero fazer parte desse reino. Eu quero estar nesse reino. O reino de Jesus Cristo. Eu quero que Ele seja rei sobre a minha vida. Que a minha vida pertença a esse rei. Sabe onde começa o reinado de Jesus? Nós já estamos quase encerrando. Mas onde que começa esse reinado? Será que esse reinado começa destronando os poderosos desse tempo? Que Deus levante alguém para destronar os poderosos desse tempo e governar com poder sobre toda essa nação? Que Deus coloque alguém influente e poderoso lá em Brasília para que leis sejam criadas a favor do povo de Deus? Essa era a expectativa lá atrás. Mas Deus, Ele quebra a nossa expectativa ao enviar um nenê, um bebezinho frágil. Não rico, mas pobre, não influente, mas esquecido. Não um poderoso, mas alguém que se fez fraco. Foi assim. Esse reino começa não de cima para baixo, mas da minha vida e se espalha a partir dela. Quando esse rei reina no meu coração, esse reino se espalha a partir da minha vida. Quando ele governa sobre mim, o governo dele pode ser visto, testemunhado por esse mundo também.
É assim que as coisas começam. Inclusive, falando a respeito disso, o Natal, ele nos revela um Deus missionário, né? Que enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Será que, como filhos de Deus, nós também não somos enviados a esse mundo para que pessoas sejam salvas? Eu falei no início do culto, né? Nós temos cadeiras novas. Com certeza nós queremos ver pessoas sentadas em cada uma delas, né? Mas será que esse é o todo da nossa vida? Fazer um lugar encher, domingo após domingo? Ou será que tem algo a mais para nós lá onde Deus nos colocou? O Natal é a revelação de um Deus missionário. Um Deus que veio em nossa direção, nos amou e nos ofereceu a graça, o perdão, a redenção dos nossos pecados. Nós também somos filhos de Deus. Todo aquele que está em Cristo é um filho de Deus, enviado ao mundo da mesma forma como o Senhor foi enviado a nós. Um dia, nós sabemos, porque a palavra nos revela isso, Jesus vai voltar e vai estabelecer o reinado dele completamente aqui. Aquilo que hoje nós podemos ver em parte, um dia nós vamos ver completamente. Isso é uma promessa de Deus. Ou eu creio que o caráter dele é firme e que ele vai cumprir todas as suas promessas, ou eu não posso crer em nenhuma das promessas que ele me fez, né? Nós cremos, Jesus voltará. Esse reino que hoje se vê em parte será visto completamente. A palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, né? Nós aguardamos por esse dia. Vai chegar. Mas até lá existe algo que Deus nos colocou para fazer e para ser aqui, né? Você já rendeu a sua vida a Cristo? Você já experimentou a paz do Príncipe da Paz? Você já experimentou o conselho do maravilhoso conselheiro? Você já experimentou o poder do Deus forte, Deus poderoso na sua vida? Você já experimentou o cuidado e zelo do Pai eterno? Tudo isso está à nossa disposição. Nós podemos experimentar através de uma vida com Deus, né? E o Natal é um convite. Eu coloquei aqui no final. O Natal é o convite de Jesus estendido a todos. A salvação chegou. O Salvador chegou. O Salvador veio a nós, né? E essa salvação está disponível a todo aquele que crê. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero louvar ao Senhor pela Tua palavra, porque é o Senhor se revelando, se manifestando a nós, que não merecemos nada, nem mesmo Te conhecer. Mas o Senhor, por graça e misericórdia, se revela, se manifesta, se deu a conhecer. E nós podemos receber esse maravilhoso e inesperado presente do Senhor, a salvação que veio a nós, Jesus Cristo, esse menino que nos nasceu, o Salvador do mundo, que não veio nos grandes palácios, mas veio numa manjedoura. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos usufruir daquilo que o Senhor é para nós. Essa ponte que nos leva a Deus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. O teu governo que se inicia quando nós nos rendemos ao Senhor, que se inicia em nossa vida a partir desse momento, mas se estende muito além dela. Em nome de Jesus, nos dê o privilégio e a alegria de reconhecer o privilégio, de fazer parte de um reino estabelecido e mantido com justiça e retidão. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, nos conduz, Pai, nos leva para ti. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. O Natal está chegando aí, né? Mas que seja muito mais do que um momento de luzes piscando, muito mais do que um momento para estar reunido em família, embora isso seja maravilhoso, seja muito bom, muito mais do que um momento onde a gente escuta e profere palavras bonitas, mas que seja um momento de nos alegrar pelo Salvador que veio a nós. Amém?